A figura de Jesus Cristo, além de ser sinônimo de amor e compaixão, é um dos nomes mais conhecidos e populares do mundo, e naturalmente ao longo de todos esses anos houveram diversas tentativas de adaptações de suas histórias relatadas pela Bíblia, tanto em séries como em filmes, novelas, peças teatrais ou outras formas de artes ao redor do mundo, e algumas delas se destacaram tanto que podemos dizer que foram as que mais chegaram perto do Jesus segundo os evangelhos, e é por isso que nós separamos para você aqui nesse vídeo as 5 melhores adaptações de Jesus da história. É só vir com a gente, vamos bibliografar para você. Número 1. A maior história de todos os tempos. Devido ao ano em que esse filme foi lançado, 1965, provavelmente poucos aqui tenham assistido esse longa, de aproximadamente 4 horas de duração. Isso mesmo, meus amigos, literalmente foi um dos maiores filmes sobre Jesus da história, não só em quesito de tempo, mas pelo cuidado que seus desenvolvedores tiveram de nos entregar um resultado final detalhado e no mínimo fiel ao original. O filme foi dirigido por George Stevens e não só foi uma superprodução para a época, como contou com um elenco de peso, como Max von Sydow, Charlton Heston e Sidney Poitier. O filme segue a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua crucificação e ressurreição, e tem sua narrativa contada sob a perspectiva de diferentes personagens, como Maria, Madalena, Pedro e Judas, que nos fazem imaginar como teriam sido realmente as relações entre eles com o Mestre. Os pontos positivos do filme são principalmente a sua trilha sonora, extremamente marcante e composta por Alfred Newman, que além de nos emocionar é capaz de dar um tom épico para a história. Suas cenas de batalhas e multidões também foram impressionantes, e para quem gosta de uma narrativa mais arrastada e sem pressa de entregar cenas complexas, com certeza curtirá esse filme, mesmo sendo considerado datado demais para alguns, devido às limitações de sua época. Mas além disso, uma curiosidade interessante sobre seus bastidores é de que a equipe de produção enfrentou diversos problemas durante as filmagens, pois o longa foi rodado em Marrocos, e as temperaturas altas do lugar tão isolado causaram dificuldades para a gravação de algumas cenas, e para completar, o ator que interpreta Jesus, Max von Sydow, não falava inglês e teve que decorar suas falas foneticamente. Mas em resumo, a maior história de todos os tempos é uma superprodução e um filme empolgante para apreciadores do gênero. Número 2. Jesus de Nazaré, de 1977. Esse rosto você com certeza conhece, marcado por essa minissérie composta de 4 episódios e que posteriormente se tornou um filme. E se vocês acharam anteriormente que uma obra de 4 horas já era o suficiente, pasmem, meus amigos, Jesus de Nazaré de 77 tem aproximadamente 6 horas de duração. Não foi à toa que acabou se tornando uma das obras mais vistas e conhecidas sobre a vida de Jesus da cultura pop moderna. Suas atuações ilustres, diálogos dramáticos e jeito peculiar de retratar a imagem de Jesus deram um reconhecimento notório ao ator, até então desconhecido da época, Robert Powell, que até hoje tem seu rosto vinculado ao personagem. Para alguns críticos, estereotipado demais, mas para outros, simplesmente a melhor interpretação cinematográfica de Jesus da história. Esse filme sem dúvida dividiu opiniões, até mesmo polêmicas, mas que inegavelmente o fizeram sobreviver ao tempo, sendo reprisado anualmente pela televisão aberta. A produção é do diretor Franco Zeffirelli e também abordou a vida do Salvador desde o seu nascimento até sua ressurreição. Teve um elenco formado por nomes como Anne Bancroft e Laurence Olivier, nos papéis de Maria Madalena e Nicodemos. A direção é elogiada por diversas razões, entre elas a forma com que conduziram a narrativa, que foi capaz de transmitir a emoção necessária em cada cena rodada. Diversas locações foram usadas tanto em Marrocos quanto em Israel, o que conferiu uma autenticidade e realismo maior para a história. Os figurinos foram cuidadosamente escolhidos a dedo e tentaram retratar ao máximo as roupas da época, feitas de linho, couro e tecido simples. A direção de arte também mereceu destaque pela fabricação dos cenários, extremamente grandiosos e detalhados que ajudaram a transportar o espectador para a Jerusalém do século I. Portanto, Jesus de Nazaré é uma obra de arte que consegue nos emocionar e encantar, por isso vale a pena dar uma conferida. 3. A vida de Jesus Cristo.
Essa é uma das produções contidas na lista que não é exatamente um filme, mas uma série de aproximadamente 50 curtas lançados entre 2011, que retrataram não somente a vida de Jesus Cristo, mas da maior parte das histórias do Novo Testamento, e que juntos têm uma duração média de aproximadamente 3 horas de duração. A playlist com a coleção de todos os mini-vídeos atualmente se encontra no canal do YouTube e no site da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi a grande responsável pela produção da obra, dublagem e distribuição gratuita. Na época das gravações, para obterem um realismo maior, a própria igreja construiu uma mini Jerusalém na cidade de Goshen, no estado americano de Utah, seguindo as orientações de especialistas e que até hoje está de pé, e transformada em um tipo de museu e centro de conferências, servindo de locações para outras produções atuais como a série The Chosen. Dá para ver o quanto houve um esforço grande para reproduzirem todos os detalhes de arquitetura, de utensílios usados na Jerusalém da época e até mesmo dos diálogos totalmente replicados das falas de Jesus, sem nenhum acréscimo ou liberdade poética introduzida. O filme contou com cerca de 65 atores, além de centenas de figurantes, e o que é mais surpreendente é que até hoje nada foi divulgado sobre os responsáveis pela direção ou lista de nomes do elenco, ao ponto de que foi com tremendo esforço que conseguimos descobrir apenas o nome do ator que interpretou Jesus, chamado John Fosse. O objetivo dos criadores foi fazer uma obra totalmente independente e que nem mesmo os atores principais levassem o crédito, mas que o filme contribuísse para ser usado como ilustração bíblica das passagens do Novo Testamento, puramente para o ensino. Então simplesmente não há quase nenhuma informação sobre os seus bastidores. John Fosse tem uma vida discreta na internet, e tudo o que sabemos sobre ele é que ele dirigiu alguns filmes, tanto quanto outros curtas-metragens como o do Menino Jesus, sobre a história do nascimento de Cristo. E apesar da Igreja Mórmon levar os créditos pela produção desse filme, a obra não tem qualquer teor ou menção a essa religião, e ela apenas se preocupa em relatar o que foi descrito nos 4 evangelhos da Bíblia cristã. 4. A Paixão de Cristo. E agora falando sobre um dos maiores filmes não só sobre a vida de Jesus, mas da história do cinema. A Paixão de Cristo é um fenômeno e foi aclamado pelo público mundial em seu lançamento em 2005, arrecadando a maior bilheteria bíblica da história naquele ano, para um filme com classificação indicativa para maiores de 18 anos, e tudo isso sofrendo críticas enormes por parte de Hollywood, que sempre deixou claro não ser nada simpatizante com o gênero religioso. A Paixão de Cristo foi dirigido por Mel Gibson e se baseou na história bíblica da crucificação, narrando as últimas 12 horas de vida de Jesus Cristo na Terra, interpretado por Jim Caviezel, que na época até mesmo sofreu boicotes de grandes indústrias cinematográficas, que acabaram fechando as portas para o ator devido ao seu rosto ter ficado vinculado ao personagem. Apesar do esforço da produção de entregar autenticidade para o público, como os diálogos terem sido gravados em latim e aramaico, que seriam as línguas e idiomas falados da época de Jesus, o único prêmio que o filme recebeu foi pela sua maquiagem, e devido suas fortes cenas de violência gráfica causarem grandes polêmicas ao redor do mundo. Algumas pessoas até mesmo acusaram o filme de antissemita e de retratarem os judeus de uma forma negativa. Mas depois de 20 anos, finalmente tivemos a confirmação de sua sequência, e suas gravações começarão ainda esse ano, deixando sua legião de fãs ansiosos pelo que vão encontrar retratado novamente nas telonas. E número 5, The Chosen. A série mais popular do momento no mundo cristão é uma produção americana independente, financiada exclusivamente por fãs e que a cada dia vem alcançando milhares de pessoas pelo mundo. Indo para sua 4ª temporada atualmente, The Chosen já é um sucesso de críticas e avaliações em sites famosos e de prestígio mundial, devido sua forma excêntrica de retratar a vida de Jesus, do ponto de vista de seus discípulos, que acabam contribuindo para uma carga emocional maior, e à medida em que emergimos na história e se identificamos com os personagens, sentimos junto com eles o peso que deveria ter sido a responsabilidade de seguir o Messias. Jonathan Hulme é o ator responsável por dar
dar vida a esse Jesus tão humanamente simples e ao mesmo tempo divino, e que sem dúvidas foi o principal motivo da identificação do público com a série, que pela primeira vez trouxe à tona no mundo do entretenimento uma produção religiosa leve e descontraída, sem a preocupação de agradar a todos, mas apenas de contar uma história que pudesse ser universal, acessível a todas as culturas, digna de fidelidade à figura de Jesus e que alcançasse até mesmo aqueles que vivem fora de uma bolha religiosa. E por esse e outros motivos, The Chosen é merecidamente um sucesso estrondoso e talvez chegará onde nenhuma outra produção do gênero chegou ainda, encerrando assim nossa lista de melhores adaptações. Espero que tenham gostado. E se tiverem uma sugestão de outro filme ou obra que deixamos passar, deixa aqui pra gente nos comentários. E se gostou desse vídeo, agora é o seu momento de contribuição aqui com o canal. Eu peço que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém, para nos ajudar a crescer aqui nessa plataforma. E se ainda não ativou os sininhos de notificações, ative, para não perder mais nenhum lançamento. Então eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo. A todos, tchau!